Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar de Heidegger. Hoje eu estou aqui para falar de fenomenologia, porque o objetivo aqui do canal sempre foi comentar de assuntos de psicologia que podem ser mais complexos ou parecer mais densos e que no final das contas tem pouca acessibilidade para pessoas mais leigas. E o tema aqui hoje que a gente vai tentar fazer essa leitura de uma forma um pouco mais palatável, de uma forma um pouco mais compreensiva, pelo menos essa é a minha expectativa, segue nessa mesma toada, que é falar sobre questões mais teóricas da fenomenologia, seguindo os conceitos de Martin Heidegger de maneira mais acessível possível. Aqui a temática nesse conteúdo vai ser o existencial que nós chamamos de afinação. E eu te convido hoje para mais essa viagem teórica e fenomenológica aqui no As da Mente. Quem conhece Heidegger sabe que talvez a sua maior contribuição na fenomenologia e, consequentemente, para a psicologia foram os conceitos dos existenciais. Aqui no canal a gente já falou sobre a espacialidade, sobre a corporeidade, sobre a abertura. Você pode conferir que existe aqui uma playlist todinha sobre existencialismo e fenomenologia aqui no canal que, é um chuchuzinho. Se você gostar desse conteúdo, então, você vai adorar. Se você já andou acompanhando os conteúdos anteriores, eu imagino que será mais simples para você entender esse existencial que Heidegger chama de afinação, já que a abertura, que foi um tema de um conteúdo passado, está diretamente ligada a essa tal afinação. Tá, Ana, mas o que é esse termo? O que a afinação quer dizer? A afinação também pode ser compreendida como humor e pode ser sintetizada como um existencial que abre um mundo para o ser. Lá na frente você vai entender um pouco mais sobre isso, mas segura que essa informação, esse existencial dá essa abertura de exploração para o ser nesse mundo. Segundo Nogueira, lembrando sempre aqui que as referências estarão citadas nas descrições dos vídeos mais teóricos, você pode sempre conferir os livros, os textos, os artigos, então tá tudo lá. O ser se abrirá para o mundo quando ele se afina por meio de algumas disposições, como angústia, medo, tédio, animação, vergonha, por exemplo. Dessa forma, o ser, abre aspas, lança-se em sua abertura por meio dessas afinações ou humores. É também em conexão com as afinações que o homem se compreende a si em dado momento e em suas possibilidades, como diz Nogueira em 2008. E, gente, se você tá aqui comigo, se você não tá inscrito ainda, se tá dando esse mole, mas é uma pessoa que já conhece o canal, ou é então uma pessoa que conheceu agora e já ama pacas, não se esquece de se inscrever aqui no canal, cada pessoa, porque tem conteúdos sempre aqui no canal falando sobre saúde mental, conteúdos mais técnicos, mais densos, tentando falar de uma forma mais compreensível, mas também tem outros temas falando sobre psicoterapia, sobre filosofia, sobre relacionamento, que você pode muito bem aprender um pouco mais sobre você, sobre as pessoas ao seu redor, sobre as suas relações, e pode ser muito útil para a sua vida. E já deixa o like aqui para valorizar o trabalho, porque sempre é muito legal contar aqui com o apoio de vocês. Continuando aqui com a temática. Outro autor bastante interessante de ser citado aqui nesse tema é Jardim. E ele compreende que o conceito de afinação é um correspondente da disposição, que, como comentado em vídeos anteriores, é constitutiva da abertura do ser. Você vai entender, eu espero que sim. Continua comigo aqui, não desiste que
Heidegger é possível de ser compreendido sim. E mesmo que você nunca, cara pessoa, tenha sequer ouvido falar sobre essa tal afinação, sobre fenomenologia, já fique sabendo aí que no nosso dia a dia ela é algo bastante conhecida, corriqueira e até bastante banal no nosso cotidiano. Nós estamos a todo momento sendo transpassados por essa tal afinação, que é um modo de estar afinado com o mundo, com as pessoas e até mesmo com a gente mesmo, por que não? Eu comentei aqui que esse existencial é de fácil percepção na nossa rotina, né? Já que conseguir identificar e nomear o nosso humor, as nossas disposições ou a falta dela, né, é um dos primeiros passos no caminho da maturidade emocional, aquilo que a gente pode identificar como maturidade emocional. Ok, tem gente que já tá aí barbado, com fio branco, dores nas costas, mas não faz a mínima ideia do que é isso. Não compreende a si, não compreende o que sente. Sim, eu sei que tem pessoas que não amadurecem nesse lado emocional, mas você pode até perceber no crescimento das crianças. Como que é interessante vê-las começar a entender os seus próprios sentimentos, nomear os seus sentimentos, entender o que eles significam. É importante ressaltar para você que, embora a afinação esteja ligada diretamente às emoções ou sentimentos, Heidegger a considera como algo mais originário, como se viesse antes, é algo que vem primeiro do que essas emoções ou sentimentos. A afinação é ainda mais originária, como ele fala, que uma emoção psicológica, por exemplo. E isso quer dizer que somente existem esses estados psicológicos, somente existem as emoções, os sentimentos, porque primeiramente e de cada vez o ser aí, a gente, nós estamos afinados de um modo ou de outro. Então, pensando aqui nessa esteira da criação do que a gente sente, da criação das nossas disposições e da nossa afinação, dos nossos sentimentos, a gente pode entender que uma pessoa só pode sentir algo, ela só pode estar disposta a sentir alguma coisa quando antes a afinação ela já está em funcionamento. É como se fosse uma consequência, sabe? A afinação lá está e é a partir disso que a gente é capaz de sentir as coisas, que a gente consegue entender o mundo, a partir dessa abertura para o mundo. E é somente pela possibilidade de abertura ao mundo que a afinação proporciona ao ser estar apto a entrar em contato com o seu mundo. Assim, ele poderá conhecer e ser tocado por outros entes, experienciar sua própria temporalidade, transitando entre passado, presente e futuro. Compreendendo a disposição ou a afinação como um proporcionador para a abertura de mundo e, consequentemente, abertura ao que neste mundo está, a afinação é de fundamental importância para os relacionamentos afetivos. Ferreira, em 2011, aponta que o ser com, que é o ser com o outro, ser com os entes, ser com as outras pessoas, só pode existir a partir de toda essa estrutura que possibilita esses acessos. Para que haja qualquer tipo de compreensão entre o ser e outro, primeiramente é necessário que aconteça uma abertura através da própria afinação. E é na presença que essa relação pode ser concebida. O autor ainda postula que a presença é o outro de si mesma, querendo assim dizer que a presença compreende o seu próprio ser. E uma vez que compreende também o ser da outra pessoa, de forma recíproca, ela compreende a si a partir da compreensão do outro e compreende o outro mediante a compreensão de si. Temos aqui uma circularidade ontológica da qual não temos como escapar, disse o autor em 2011. Partindo aqui, gente, para
uma espécie de resumão do que tudo isso quer dizer. Então, nós, sujeitos, estamos aqui, nós existimos, temos um corpinho, temos uma consciência, temos uma inconsciência, tem um mundo que está aí, né, um mundo palpável, tem um mundo subjetivo também, e a gente precisa de ter acesso a esse mundo, acesso aos outros e acesso a nós mesmos. A nossa consciência vai ter acesso a essas coisas através de uma conjuntura de fatores, a começar pela afinação, que é essa questão mais originária do estado de humor. Você que viu o conteúdo onde a gente falou sobre abertura, a abertura, ela também está ligada à questão de disposição e às questões de humor, de estado do humor, que a partir do seu estado do humor você vai estar mais ou menos aberto para uma experiência. Por exemplo, se um dia você está super bem, dormiu bem, está super ali animado, cheio de energia e está de bom humor, está feliz, você vai ter muito mais abertura para algumas coisas do que outras quando você está em um dia menos animado, você está triste, melancólico, alguma coisa aconteceu e você não está legal. Só que esse estado de humor, essas emoções, esses sentimentos, eles são propiciados pela afinação, que é como se fosse essa porta de entrada. Então, nessa porta de entrada, você vai sentir alguma coisa, você vai conseguir perceber, identificar algumas movimentações nesses estados. E são esses estados que, pelo menos nas teorias heideggerianas, vão te fazer estar mais aberto ou mais fechado, mais intenso ou menos intenso a uma experiência. Com isso, o autor também diz que o outro, esse outro que está aí, a outra pessoa, um outro sujeito, que é na relação, inclusive, que a gente consegue se compreender. Que algumas pessoas aí acham que a gente aí é o mestre, né? Nós somos o mestre, a gente se autocompreende, somos autodidatas, fazemos aí a nossa autoanálise, a gente faz a nossa própria terapia. Não preciso de terapia porque eu estudei psicologia, porque eu vivi muito, tenho muita experiência, então é isso. Só que não. Nesse contexto existencial fenomenológico, o outro também é capaz de ser como se fosse um espelho do nosso próprio entendimento. E aí, esse círculo vicioso que você precisa de mim, eu preciso de você, o mundo precisa da gente e a gente precisa do mundo. Todos nós estamos aí linkados, a gente não está separado, ninguém é uma ilha. E é na relação que a gente se constitui como um sujeito. E para se constituir como um sujeito, a gente precisa de estar aberto para isso. E essa abertura acontece justamente pelas emoções, pelos sentimentos, pela forma como que a gente enxerga as coisas, como que a gente se joga para as coisas, se fecha para elas. E pensando assim, é bastante filosófico, né? Não é bastante filosófico, é filosófico esse tipo de pensamento. No final das contas, é na relação que a gente se faz. Que tipo de relação que a gente está criando, né, gente? Quais são os tipos de relações que nós estamos criando? 2022, 2018, épocas interessantíssimas para pensar sobre isso. Se a gente se faz na relação e se a gente se relaciona de uma forma hostil, por exemplo, quem somos nós? Que tipo de abertura, que tipo de disposição a gente tem? E quem a gente se constitui nessa visão ontológica das coisas? Heidegger teria muito trabalho para fazer, muita coisa para estudar. Que bom que temos outros psicólogos, sociólogos, historiadores, antropólogos, também para pensar sobre isso, né? Isso é muito importante.
Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, se fez sentido para você, se deu aí alguns estalos, se você achou legal esse tipo de conteúdo, cogite a hipótese de se inscrever aqui no Astamente. A gente está chegando aqui aos nossos 20 mil inscritos, pelo menos aqui no momento da gravação desse conteúdo. Olha, 10h30 da noite, estamos aqui falando de fenomenologia. É sobre isso e tá tudo bem. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui, vamos discutir mais sobre isso. Eu espero que tenha sido de fácil acesso ou de pelo menos um início de te chamar a atenção para estudar um pouco sobre esse lado filosófico da psicologia, que é bastante interessante. Se você gostou e quer continuar, já se inscreve, que a gente vai continuar falando aqui sobre questões existenciais e fenomenológicas até a hora que a plataforma, que o YouTube cansar de mim ou que eu cansar dela. Gente, um beijo pra vocês, viu? E até a próxima aqui no Astamente. Tchau!